Olá, tudo bem? Como que você está? Eu espero que você esteja bem, em paz, como deve ser. Hoje, mais uma edição do nosso Café com Jesus. Vamos fazer a reflexão de Levítico capítulo 19, mas antes, a leitura que você já conhece. Acompanhe comigo. Levítico 19, diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem os outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam uma injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem-na proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa leitura, Pai, da Tua Palavra, Levítico 19, agora nos dá sabedoria e discernimento para que a gente possa refletir sobre ela e também, Pai, poder ser direcionado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém.
Gente, Levítico 19, então, é o ápice do chamado Código de Santidade, que nós vemos que começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 26. E aqui se estabelece que a santidade de Deus não é um conceito abstrato ou restrito ali a rituais litúrgicos, mas é um estilo de vida prático que permeia essa moralidade, a justiça social, o culto e as relações humanas cotidianas. Então nós temos ali, separado por blocos, né? Ali temos as informações de que Deus ordena a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, ou Deus de vocês, sou santo. O que acontece é que também se estabelecem ali os pilares de respeito aos pais e a guarda do sábado e a proibição absoluta de ídolos e deuses de metal fundido. Depois aqui nós vemos a questão da pureza das ofertas de comunhão, em que ali seja tudo comido no mesmo dia ou no dia seguinte, mas não no terceiro dia. A gente já viu isso anteriormente, né? Aqui está sendo reiterado. Aí vemos também a questão da justiça social, do amparo aos pobres e da honestidade, ali os versículos 9 até o 14, tem uma ordenança então aqui para deixar essas sobras das colheitas e os frutos caídos para o pobre e para o estrangeiro. Então a ordem de não ceifar as extremidades aí dos campos e nem de recolher os frutos caídos estabelecia um modelo ali pioneiro para aquela época de dignidade social. Os pobres e estrangeiros, eles não recebiam esmolas passivas, mas eles tinham o direito legal de trabalhar e de colher o seu próprio sustento, né? Ali um princípio que tem fundamental, visto inclusive na história de Ruth, que nós leremos adiante aqui, Deus queira, não é verdade? Temos aí também a questão da proibição contra furto, contra engano, contra mentira, contra o juramento falso, contra a retenção diária do trabalhador, e isso até a manhã seguinte. E a proteção aos vulneráveis, então existe uma proibição de amaldiçoar o surdo e de pôr pedra de tropeço diante do cego. Mas como assim isso, né? O versículo 14 diz assim: não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço diante do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. O sentido dessa ordenança, então, a gente vê que ela opera em vários níveis. Por exemplo, o sentido literal, a proteção dos indefesos. Uma pessoa cega, ela não consegue enxergar um obstáculo, um caminho ali para se desviar dela. E aí o que acontece? Também o surdo não pode ouvir a maldição que é proferida contra ele, para que ele possa se defender. Então a lei faz o quê? Ela proíbe qualquer desses atos de crueldade ou de covardia, de zombaria, de abuso praticado contra pessoas aí com deficiência e vulneráveis. Está vendo como isso já é antigo, né? E no sentido ético, metafórico também, existe a questão dessa exploração da ingenuidade ou da falta de discernimento. Então, colocar uma pedra de tropeço tornou-se uma expressão bíblica para que quando a gente fala que alguém induz deliberadamente outra pessoa ao erro, ao engano, ao pecado, aproveitando-se inclusive da falta de conhecimento dessa pessoa ou do discernimento dela. Também a questão de pedra de tropeço, né, se torna pedra de tropeço quando dá um conselho mal intencionado a alguém ingênuo para benefício próprio. Por exemplo, orientar uma pessoa, né, que não tem conhecimento a fechar um mau negócio, entende? Bem, o fundamento teológico, então, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. O cego pode não ver quem colocou a pedra. O surdo pode não escutar as afrontas que estão sendo cometidas com ele. Mas Deus vê, Deus ouve, Deus julga. De certa maneira, então, a santidade exige que a integridade se mantenha, mesmo quando a vítima ela não tem meios de identificar ou até de se defender, ou até de punir o agressor. Então, fica aqui para essa lição para todos nós, né? E aí que a vingança pertence ao Senhor, mas é melhor não fazer nada de errado, aí respeitar os vulneráveis e não ter problema nenhum. Depois nós temos a questão dos versículos 15 até o 18, bloco 4, aí de integridade jurídica e amor ao próximo, em que há um mandamento para julgar o próximo com justiça, sem favorecer o pobre e nem ceder ao poderoso. Então, é para julgar com justiça, com equidade. A proibição também da calúnia, do rancor, do ódio no coração e da vingança. E o mandamento central, que nós já conhecemos, ame seu próximo como a si mesmo. Então, essa aqui, a origem da regra de ouro, né, e do direito do estrangeiro aqui que a gente tem, é que Levítico 18, aqui no capítulo 19, o versículo 18, é a fonte direta citada por quem? Por Jesus, lá para o segundo maior mandamento: ame o seu próximo
como a si mesmo. Então, o capítulo vai além e estende aqui esse mesmo imperativo para aquele que não era israelita, que não estava ali na tenda, né? Ou que não era, digamos assim, da própria descendência deles. Então, o estrangeiro residente que viver com vocês, amem-no como a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Essa equiparação de amor entre o compatriota e o imigrante vulnerável era revolucionária para aquele contexto do Antigo Oriente Próximo. Bom, seguindo adiante dos versículos agora 19 até o 31, o quinto bloco, a proibição de misturas impróprias, o cruzamento de animais, sementes e tecidos, leis sobre conduta sexual, respeito às árvores frutíferas recém-plantadas na terra, a interdição severa dos costumes pagãos, né? Não era permitido comer carne com sangue, praticar adivinhação, feitiçaria, mutilações corporais, flagelos, tatuagens, prostituição e consulta a médiuns ou espíritas. E por que não fazer roupas com dois tipos de tecido que a gente vê no versículo 19? Olha só, o versículo 19, então ele proíbe, né, tecer roupas com dois tipos de fios. A gente está vendo lá, por exemplo, em questão de Deuteronômio 22:11, vamos ver ainda, especifica-se a mistura de lã e de linho, que é conhecida na tradição hebraica pelo termo sha'atanes. As razões teológicas e contextuais, elas incluem o quê? O princípio da ordem da criação, a distinção versus a confusão. Então é o seguinte, em Levítico 19, capítulo 19, versículo 19, essa ordem aparece junto a outras duas proibições de misturas que nós já lemos. Cruzar espécies diferentes de animais, uma delas, e a outra semear o campo com duas espécies de sementes. Veja só, no relato de Gênesis 1, Deus criou todas essas coisas segundo a sua espécie. A proibição de misturas aqui servia então como esse lembrete visual, né? Lembrete visual aqui, vamos dizer assim, de que Israel deveria manter o quê? Os limites da criação e não misturar aí o sagrado com o profano, tá? Então isso era importante para demonstrar isso também. Também tinha o seguinte, as vestes do sacerdote eram exclusivas. Então o que acontece? O éfode e o peitoral e os tecidos que compunham as cortinas do tabernáculo eram feitos exatamente da união do que? Linho fino e de lã tingida. A gente viu isso em Êxodo capítulo 28 e também capítulo 26. Portanto, a mistura de lã com linho pertencia à esfera sagrada do santuário. Então, aquela pessoa, o israelita comum, usar esse tecido no cotidiano era uma forma de profanar aquilo que era serviço exclusivo de Deus, entendeu? Então, assim, nesse sentido havia essa separação, e essa separação também tinha uma didática, que era ética e cultural também. As roupas de tecidos mistos e certos cruzamentos também estavam ligados a práticas mágicas e rituais dos povos vizinhos ali, os cananeus, por exemplo. Então, ao vestir roupas de fibra pura, única, o israelita lembrava diariamente a sua vocação de ser um povo singular e consagrado ao Senhor. Também temos aqui depois no sexto bloco, né, o último bloco, o respeito aos idosos, o acolhimento aos estrangeiros e a justiça econômica. Então, o dever de honrar os idosos, temer a Deus, a ordem explícita de acolher e amar o estrangeiro como a si mesmo, lembrando aos israelitas a própria condição de estrangeiros que tiveram lá no Egito, e a exigência de honestidade também total no comércio, por meio das balanças, dos pesos, das medidas justas, concluindo então aí a questão da obediência integral a todos os decretos do Senhor. Algumas curiosidades para você depois dessa leitura e dessa conversa então sobre Levítico 19. Primeiro é a questão seguinte, essa frase, eu sou o Senhor, ou eu sou o Senhor, o Deus de vocês, aqui em Levítico 19 é repetida sabe quantas vezes? 16 vezes. Ela funciona, então, como uma espécie de uma assinatura divina após os mandamentos sociais, civis e litúrgicos, demonstrando o quê? Que toda a ética comunitária é validada, né? Deus assina embaixo pela sua própria autoridade. É mais ou menos isso que dá para entender dessas passagens aqui que nós estamos falando. Também a questão do mandamento dos pais, né? Aqui é invertido, olha só. No versículo 3... a gente vai ver o seguinte, né? A mãe é mencionada primeiro. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai. Lá no decálogo que nós lemos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, a ordem é honra teu pai e tua mãe. Em Levítico 19:3, a mãe é mencionada primeiro. Olha só que legal. Estudiosos aqui destacam que isso reforça essa equidade, essa importância igual e essa dignidade maternal na estrutura familiar e comunitária ali de Israel. Bem, a síntese
aqui educativa de Levítico 19, na demonstração de que a verdadeira espiritualidade, isso está nos mostrando, né? E a obediência a Deus, elas são inseparáveis dessa nossa ética comunitária e dessa justiça que é prática. Então, o capítulo que nós lemos, ele ensina que honrar a santidade divina exige também defender o vulnerável, agir com transparência nos negócios, combater o preconceito e amar ativamente o próximo e o estrangeiro, integrando a fé no culto, a integridade nas praças e nas nossas relações sociais. Então, qual que é o desafio para você, para mim, para nós hoje? É que a gente examine nosso coração com sinceridade e que a gente coloque diante de Deus as nossas reais intenções e atitudes práticas, né? Para que o Senhor retire do nosso coração todo e qualquer resquício de rancor, de julgamento injusto, de preconceito, de indiferença ao vulnerável, e que Deus nos capacite a refletir a sua santidade por meio dos nossos relacionamentos, marcados por um amor genuíno ao próximo, pela integridade absoluta nos negócios e pelo cuidado ativo com aqueles que mais necessitam. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Não foi tão demorada assim, né? Muito tranquila, e que você tenha aí a oportunidade de estar conosco no próximo Café com Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, a paz, valeu!